O meu povo precisa descansar em mim. O Senhor, me usa, Pai. Fala por meio de mim, Senhor, me usa, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Irmãos, eu espero que você esteja sentindo a presença do Espírito Santo tão forte quanto a gente está sentindo aqui. Deus está aqui, Deus está aí na sua casa também, está falando comigo, está falando com você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 1. Hebreus 4, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 6. Hebreus 4, versículo 1. Alguém coloca aí, por favor, no chat do YouTube. As pessoas que estão aqui, que encontraram, se coloquem de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor, para que nós possamos ler e aprender com o nosso Deus, amém? Hebreus 4, diz assim o versículo 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos em repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarei no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez nesse lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Amém? Pode se sentar aqui, irmãos. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu quero falar com você sobre descansar em Deus. Por isso que eu falei que Deus estava falando comigo. Quem conhece a gente sabe que a gente enfrentou uma luta grande esse final de semana. E parece que Deus estava querendo dizer para mim assim, filho, descansa, descansa. Na verdade, eu disse isso para a Tati várias vezes. Descansa, descansa. E em alguns momentos, quando a gente estava ali enfrentando aquela batalha, parecia que quem chegasse de fora não ia entender muito bem o que estava acontecendo. Porque ou a Tati estava muito preocupada ou eu estava muito relaxado. Alguns dos dois deviam estar errados, sabe? E eu comecei a falar com ela e falei assim, amor, a batalha que você está enfrentando é na sua mente. Ela está acontecendo na sua mente. E eu estou com o coração tranquilo. Fica tranquila porque vai dar tudo certo. E aí chegou um momento que ela se tranquilizou e eu falei assim, você ficou tranquila? E ela falou assim, fiquei, porque eu orei e falei, Senhor, eu estou muito nervosa, então toca no coração do Bruno para o que vai acontecer. E se você está tranquilo, eu também estou tranquilo. E eu queria falar um pouco com você sobre descansar em Deus, tá? Sobre o que é descansar em Deus. Porque eu contando desse jeito parece, meu Deus, né? O pastor Bruno é o descansado em Deus, né? Mas tem alguns momentos que lá em casa acontece justamente o contrário, né? Que eu não estou descansado em Deus e a Tati vem falar comigo e ela vem me lembrar de entrar nesse lugar. De entrar no lugar que é o descanso em Deus, tá? E eu quero falar para você primeiro o que não é descansar em Deus, tá? Porque descansar em Deus não é simplesmente relaxar. Não é relaxar e largar. Relaxar e soltar e deixar que as coisas aconteçam. Não é isso. Isso não é descansar em Deus. Isso é você, enfim, ser maluco, porque a gente tem a nossa luta. Eu vou te explicar qual é ela, tá? E por que é que a gente descansa, mas é diferente do relaxar. É diferente do largar, sabe? Esperar que Deus faça alguma coisa não é ficar parado, simplesmente deixando que Ele faça, sabe? Talvez a própria palavra leve a gente a esse engano. Dizer que é esperar, né? E a gente imagina que esperar é ficar parado e deixar as coisas acontecerem, né? Não é isso, né? Não é isso. Isso é largar. E eu não quero que você largue as coisas. Não é isso que tem que acontecer. Não é isso que Deus quer falar com você. Sabe que um dia desse eu estava vendo uma pessoa que estava falando sobre isso
e ela nem estava fazendo uma pregação cristã. Na verdade, não era um culto, não era nada disso, era um filósofo, e ele estava separando a diferença entre esperar e esperançar. Sabe? E ele falou assim, você que tem esperança, não ache que vem do verbo esperar. Esperança não vem do verbo esperar. A gente tem esperança em Deus, né? A gente espera em Deus. E aí, como eu estou te dizendo o que não é, eu queria te dizer uma coisa. Descansar em Deus não é você passar por um problema, você passar por uma aflição, você passar por uma luta e o seu coração se esvair em lágrimas. Não é isso também, sabe? Não é parar, não é ficar à toa, não é deixar nas mãos de Deus, mas também não é deixar o desespero tomar conta de você. Você não pode deixar o desespero tomar conta de você. Eu já vi pessoas que passaram por desesperos grandes, de chorar dias e dias e dias, e chorar de parecer que as lágrimas iam acabar, de não saber mais o que fazer, do coração doer, de se colocar na cama em posição fetal e ficar chorando e doer, e não saber mais como agir. E de repente, na hora que aquela pessoa passa aquela fase e ela fala, Pai, é seu, faz, eu estou entregando a Ti a coisa acontecer. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez, sabe? Quando a gente descansa em Deus, o nosso coração não se chora e se despedaça. Porque quanto mais o seu coração chora e se despedaça, mais ele se esvazia de fé. Porque fé não é desse jeito. A nossa fé é provada? É, todos os dias. Todos os dias a nossa fé é provada. A nossa fé é provada quando você vê um filho sofrer e você não sabe como agir. A nossa fé é provada quando você briga com seu marido, com a sua esposa e de repente as coisas não se resolvem naquele momento. A nossa fé é provada quando você desenha uma solução para o seu problema na sua cabeça e aquela solução não é de Deus. Quase nunca é, na verdade, né? E a gente desenha aquelas soluções. A nossa fé é provada todos os momentos. A gente passa por isso. Mas se o seu coração chora e se despedaça, ele se esvazia de fé. Não tem espaço para essas duas coisas. Não é assim. Você tem que pensar o seguinte. O seu coração... É engraçado que às vezes eu estava falando com as crianças, né? Os nossos filhos têm muitos avós e avós, né? E aí eu falo para eles assim, amor não ocupa espaço, você pode amar quantas pessoas você quiser na sua vida, né? E o seu coração cabe esse amor todo. Mas aquelas coisas que não são de Deus, elas ocupam muito espaço no seu coração. E se elas ocupam demais o seu coração, elas afastam as outras coisas. Você precisa liberar espaço no seu coração para as coisas que são de Deus. E se desesperar, não é de Deus. E aí talvez você esteja pensando, mas eu não sei qual é o problema dele. O problema dele deve ser uma besteira. O meu problema é alguém da minha família que está com câncer terminal. O meu problema é que eu não tenho emprego há não sei quantos meses. Irmão, o seu problema não é maior que Deus. Nunca vai ser maior que Deus. Descansar em Deus é descansar em alguém que é muito maior do que o seu problema. Mas muito maior, nem se compara. O seu problema não se compara com o tamanho de Deus. Então, para você descansar no Senhor, você precisa de um coração leve. É a primeira coisa que você tem que trabalhar em você. E por que eu estou dizendo trabalhar em você? Porque se você não criar isso, você não atinge. A palavra do Senhor diz que o descanso no Senhor é um lugar. É um lugar onde a gente vai. A gente entra no descanso do Senhor. E você trabalha para entrar nesse lugar. Você cria a porta para entrar nesse lugar. Para entrar no descanso do Senhor. Você cria esse espaço. Você cria o descanso no Senhor. E o primeiro passo é você ter um coração leve. Não é fácil ter um coração leve. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas eu sei que não é fácil. Não é fácil quando você está passando por problemas, não é fácil. É fácil quando a gente enxerga o problema do outro, né? E a gente fala, irmão, calma seu coração, Deus vai agir. Tenha mais fé, fortaleça a sua fé. Nós somos ótimos em falar isso para os outros, né? Mas para a gente, às vezes, a gente tem dificuldade, tá? Mas o primeiro passo é ter o coração leve. Depois é aumentar a sua fé. Eu peço a Deus com muita constância para aumentar a minha fé. Porque a sua fé, ela é aumentada por Deus. É Deus que aumenta a sua fé. É o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador,
que aumenta a sua fé. Não é assim, aí você chega lá e fala, eu aceito Jesus como meu Salvador, e de repente a sua fé é infinita. Não é, não. A sua fé vai aumentando todos os dias. E eu vou te dizer, sabe como é que Deus aumenta a sua fé? Te dando paulada. Porque é assim, sabe? Eu me lembro quando eu entendi que como é que a gente como é que fazia exercício. Por que a pessoa faz exercício e vai ficando mais forte, né? É porque ela machuca o músculo, né? Ela faz algum exercício, o músculo lesiona, machuca, aí na hora que cicatriza ele fica mais forte, né? Então ninguém fica mais forte se não estiver lesionando o músculo, machucando o músculo o tempo inteiro. A sua fé também é assim. Você pede a Deus para te dar mais fé e Ele vai te dando oportunidades de crescer a sua fé. Ele vai te mostrando como crescer a sua fé. Ele vai treinando a sua fé. As coisas que a gente passou esses dias agora, eu tenho certeza que aumentaram um monte a minha fé e a da Tati, por exemplo. Deus vai treinando a nossa fé. Então você precisa ter o coração leve, você precisa aumentar a sua fé. Mas vamos combinar que a gente só descansa em alguém se a gente conhece esse alguém. Como é que eu vou descansar em Deus se eu não sei quem é Deus? Como é que eu vou descansar em Deus se eu não sei as maravilhas todas que Ele já fez ao longo da história da humanidade? Pelo menos para aquelas pessoas que estão ali na Bíblia, eu devia saber. Está registrado. Ou saber as maravilhas que Deus fez na vida das pessoas ao meu redor, na igreja onde a gente convive, nas pessoas que eu acredito que estão ali firmes comigo nos caminhos de Deus, na minha vida. Uma vez eu vi um pastor dizer que a gente devia ter um caderno de agradecimento, que a gente devia escrever nesse caderno as coisas que Deus faz para a gente, Deus faz por nós. Porque aí você conseguiria olhar e lembrar, né? Porque lembrar da dor é fácil, né? Ela parece que machuca, fica uma ferida ali, então a gente lembra, mas lembrar das coisas boas, sabe? Então, conhecer a Deus é um dos passos para você descansar no Senhor. Você precisa conhecer Ele. Como é que você conhece a Deus? Ah, pastor, eu não tenho tempo, minha vida é tão corrida. Vou te dizer como é que eu dormi ontem. Eu estava sem sono, e aí eu falei com a Tati, falei, amor, estou sem sono, como é que eu vou dormir e tal? Aí ela falou assim, amor, põe aí na Bíblia, falando aí do seu lado na cabeceira, e uma hora você dorme. E eu coloquei lá, eu coloquei em Malaquias, eu dormi, estava em Apocalipse, é isso mesmo ou eu sonhei? Porque estava meio aleatório, eu acho, tal. Mas o fato é, eu estava ali aprendendo sobre Deus e ouvindo as coisas de Deus, até na hora que eu estava querendo dormir, sabe? É assim que as coisas acontecem. Esses dias, nosso filho passou por uma coisa interessante na escola, porque ele deixou o lanche dele cair no chão, e aí ele estava muito triste, porque o lanche caiu no chão, era um bolo, a gente foi no aniversário de uma igreja, né, e 4 anos lá da igreja, muito bonita, muito legal, inclusive, a igreja, e a gente foi no aniversário lá de 4 anos da igreja, e os meninos, cada um trouxe um bolo, e aí ele guardou um pedaço de bolo para levar para a escola no dia seguinte, sabe? E aí o que aconteceu, eu ainda comentei isso com a Tati, falei, amor, tira dessa embalagem, né? Essa embalagem é difícil de abrir e tal, põe em outra. Ela falou, não, é fácil e tal. O fato é que o Benjamin foi lá, abriu e caiu no chão. E ele ficou muito triste, sabe? Ele ficou muito triste, mas ele conhece muito a Deus, porque ele faz uma coisa que pouca gente faz, ele ora muito. Ele ora muito. Aí ele falou assim, Bruno, hoje eu orei muito, porque eu fiquei muito triste porque o meu lanche caiu, e aí eu pedi a Deus para minha aula passar rápido, para chegar logo a hora do almoço, e para o almoço ter uma comida gostosa. Aí eu falei, e aí, o que aconteceu? Ele passou muito rápido a aula e era macarrão. É a comida que ele mais gosta na vida, assim, né? E ele estava muito grato, porque ele falou, eu pedi e Deus fez. E aí, às vezes, você está me ouvindo falar isso e pensa assim, poxa, mas que besteira, que bobeira, é uma comida, tal, não sei o quê. Não é. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Deus age assim. E o conhecimento de Deus vem por orar, vem por conversar com Ele, vem por ler a palavra dEle, vem por assistir outras pregações, sabe? Vem por a gente exercitar o ser cristão. É isso. Esses dias eu estava assistindo uma pregação no YouTube de uma pastora, muito boa a pregação, inclusive, sabe? E ela falou um negócio que eu estava fazendo. Eu estava passando a semana, tinha feito umas 3 vezes o negócio que ela falou durante a semana, sabe? E achando que eu estava arrasando, assim, né? Pensando, estou fazendo o que Deus quer, tal. Aí ela está lá pregando e ela falou assim, e você que está aí em casa, achando que tem que fazer isso e aquilo outro, tal, não sei o quê, você está errado. Deus não quer que você faça isso não, e tal, não sei o quê. Aí eu
fechei meu computador, fiquei quietinho, falei, então tá bom, Senhor. Nunca vi uma pessoa ser tão direta como a outra pessoa que está lá do outro lado, que foi assistir a pregação gravada, que é o que tinha acontecido comigo, né? Mas Deus faz isso. Exercite a sua cristandade. Exercite o seu caminhar com Cristo todos os dias, porque você vai conhecer. Você só descansa em alguém que você conhece. Você não descansa em alguém que você não conhece. Um estranho. Você não descansa num estranho. Deus não pode ser estranho para você. Senão você não vai descansar em Deus. Você vai largar, pensar assim, está ali na mão daquele que eu nem sei quem é direito. Sabe? E aí vem uma entrega. Descansar em Deus exige entrega. Você já entregou para Deus aquele problema maior que você tem? Aquela coisa mais difícil? Ou você continua lutando e acha que é você que vai vencer? Porque se você acha que é você que vai vencer, você está lutando a luta errada. Você está lutando contra você mesmo. Você está lutando contra a sua mente. Ainda que essa luta realmente seja contra você mesmo. Por exemplo, às vezes você quer se livrar de um vício, né? De álcool, de drogas, de pornografia, de pensar coisas que não são de Deus, ou da mentira. Enfim, às vezes você quer se livrar de algo que está dentro de você mesmo. Não é uma batalha que você está batalhando por um emprego, batalhando por uma doença tal. Ainda assim, se você acha que você vai vencer sozinho, você está lutando errado. Porque você está lutando a batalha que não é tua. Exige uma entrega muito grande. Eu conheço uma pessoa que está passando por essa questão do alcoolismo. E esses dias eu estava falando, né? Falando, olha, isso a gente não vence sozinho, não. A gente vence com o Espírito Santo de Deus. A gente vence com Deus ajudando. Não é assim. Até porque, em geral, essas coisas trazem demônios juntos, né? Elas não são só uma questão física, elas são espirituais. E deixa eu te contar uma coisa, eu não sei se você já sabe disso, mas eu imagino que você saiba. Nós somos seres físicos e espirituais, né? Porque nós temos corpo, alma e espírito. Nós somos únicos, assim, né? Deus criou de uma forma única e maravilhosa. E isso é uma via de mão dupla. Por quê? Às vezes você está enfrentando batalhas na sua vida que são espirituais. Você acha que elas são físicas. Elas estão no seu corpo, às vezes. Aparece um machucado, você sente dor, você sente um cansaço. Você acha que ela nasceu de uma coisa física, mas ela nasceu de algo espiritual. Mas, ao mesmo tempo, você também luta espiritualmente. Os anjos de Deus lutam por você. Deus dá ordens a teu respeito. E Ele te dá vitórias espirituais. Então a gente também tem que reconhecer isso. Agora me diz o seguinte, se você não sabe nem como lutar lá no mundo espiritual direito, você vai lutar sozinho? Sabe? Gente, a gente tem que ser menos trouxa. É uma entrega. Entregar-se a Deus. Descansar em Deus é entregar a Deus. E ainda vou te falar mais uma coisa, tá? Grandes vitórias de Satanás na nossa vida, elas são na nossa mente, no nosso equilíbrio emocional. Às vezes, não aconteceu nada. Nada. Isso era uma coisa que estava me incomodando com isso que estava passando esse final de semana. Eu falei, amor, você está sendo atacada na sua mente. Não deixa isso acontecer. Não deixa. E às vezes ela fala isso para mim também. Ela fala, amor, você está passando uma batalha mental. Porque é Satanás lutando lá na sua cabeça contra você. Sabe? É ele deixando você achar que você é incapaz, que determinada coisa vai acontecer, ou que não vai dar certo. E aí às vezes você chega lá na frente... Até aconteceu do jeito que você queria, mas todo aquele estresse emocional, toda aquela batalha emocional, todo aquele equilíbrio, tudo aquilo que você passou na mente, foi uma grande vitória dele contra você às vezes. E você não percebeu. Não é fácil blindar a nossa mente. Mas a gente precisa ter mais entrega. Descansar em Deus é entregar. É entregar. Fala, Senhor, está na tua mão. Teu, Pai, é teu. Eu falo isso dos meninos. Eu falo, Senhor, a Ana antes de ser minha era sua. Eu falo essas coisas, sabe? Falei, são teus. Então, a gente tem que entregar a Deus. A gente tem que esperar que Deus vá agir. Ah, então, Bruno, você está falando para largar. Você disse que não era para largar? Não, não é isso, tá? E eu vou te dizer como é que você luta para entrar. Mas guarda isso na sua mente, que o descanso em Deus é um lugar onde você entra. E você precisa construir as coisas para entrar lá.
Você precisa construir o modo como você vai entrar no descanso de Deus, tá? Essas primeiras coisas que eu estou falando são coisas que você vai construir. É você deixar o seu coração mais leve, ainda que você esteja passando por grandes problemas, deixar o coração mais leve. Sabe um segredo grande de deixar o coração mais leve? Louvar. Louvar é um jeito bom do seu coração ficar mais leve. Você está passando por vários problemas e você louva. E olha, você pode ser que nem eu, que tem uma voz que só o Espírito Santo de Deus para consertar na hora de louvar. Mas você louva assim mesmo. Louva. Louvar é um jeito de esvaziar seu coração da dor. Eu faço muito isso quando meu coração está doendo. Tem horas, inclusive, que eu tenho uma playlist ali no Spotify, que ela é de louvores instrumentais, né? Ela nem tem ninguém cantando, não tem nada tal. Mas eu entro num outro lugar. O meu coração que está doendo começa a se esvaziar. Por quê? Olha só o que eu estou tentando fazer ali naquele momento. Eu estou tentando ser um ser mais espiritual. Mais espiritual. Eu estou deixando aquelas dores e eu estou me conectando com Deus. E eu me conecto com Deus no nível espiritual. É o meu espírito conectado com o Espírito Santo de Deus. Tá? E olha, mas então o que eu vou fazer então? De que forma eu vou agir? Né? Além de esvaziar o meu coração, além de aumentar a minha fé, além de ter essa entrega, tem uma coisa que eu queria dizer para você que é, Deus te deu livre-arbítrio. Né? Ele disse que você pode fazer as coisas, né? Se você assim quiser. Né? E o livre-arbítrio, ele é uma coisa que a gente tem que usar com muito cuidado. Né? E quando a gente está numa luta, eu vou te dizer uma coisa, você escolhe qual dos dois lados você está alimentando. Isso é a primeira coisa que você tem que entender sobre o seu livre-arbítrio. Você escolhe, todo dia, em todos os momentos, você escolhe qual é o lado que você está alimentando nessa batalha que você enfrenta na sua vida todos os dias. Quando você assiste algo que não devia, quando você conversa sobre algo que não deveria conversar, quando você sente algo que não deveria, e até quando você chora do jeito errado. Porque chorar aos pés do Senhor é diferente de chorar de desespero. Tá? Então a gente precisa entender isso também. Mas todo dia você escolhe qual lado você alimenta. Com suas ações e com as suas não ações. Isso é muito importante. Você escolhe como doar o seu tempo. Se é para Deus ou se é para o mundo. Você escolhe como doar o seu corpo. Se é para Deus ou se é para o mundo. A sua mente, se é para Deus ou se é para o mundo. O que você fala, se é para Deus ou se é para o mundo. Você escolhe isso. E Satanás é tão astuto que ele faz você pensar que quando você escolhe as coisas dele, você é livre. E quando você escolhe as coisas de Deus, você está preso. E as pessoas no mundo realmente acham isso. Elas pensam, nossa, mas as pessoas estão na igreja, elas não podem um monte de coisa. Você escolhe ser livre com Deus ou ser preso com Satanás e com todas as coisas que ele tem. Não se iluda de que essas coisinhas que tem no mundo, que você fala, eu tenho direito, eu posso, eu quero, são coisas que te dão liberdade. Porque não dão. Não dão. Sabe? Você que às vezes é mais novo, é mais jovem, você é o que mais sofre esse tipo de batalha na cabeça. De achar que as coisas que estão no mundo são liberdade. E elas não são. E a gente demora para entender isso, sabe? Mas Deus já tinha ensinado, lá na Bíblia, que ele fala que o caminho é estreito. Né? Que a porta é estreita. O caminho que leva é um só, o caminho que leva à salvação. As outras coisas do mundo todas levam à perdição. Só que a gente se alimenta, um tanto, né? Aí começa a ver um monte de filme, um monte de série, a ler um monte de coisa, e começa a achar que aquilo ali é o que a gente tem que viver. E aí a gente se aprisiona. E a gente escolhe qual o lado que a gente quer alimentar. E aí, sinto muito, meu irmão, minha irmã, você não pode descansar em Deus se você está alimentando o lado errado. Tá? Você vai entregar a Deus, mas você vai alimentar o lado certo. Você vai alimentar o lado certo alimentando a sua mente, o seu coração, o seu corpo, entregando ele a Deus. Entregando o seu tempo a Deus, entregando seus pensamentos a Deus.
Até o nosso círculo de amizade a gente deveria mudar se ele não é entregue a Deus. A gente tem que pensar sobre isso. Eu já estou com 44 anos, já mudei o ciclo de amizade algumas vezes na minha vida, sabe? E eu sou muito grato, inclusive, por ter mudado ele algumas vezes. A gente tem que entender isso. Até isso é entregar a Deus. E aí existe uma coisa na Bíblia que essa aí você não tem como fugir. Você escolhe o que você planta, mas você não escolhe o que você colhe. Para você descansar em Deus, você tem que plantar as coisas de Deus. Para você descansar em Deus, você tem que ter orado, você tem que ter jejuado, você tem que ter entregado a tua vida a Deus. Senão não dá para descansar em Deus. Não dá para você plantar feijão e colher arroz, sabe? Não dá para você plantar coisas que são do mundo e colher as coisas de Deus. Não dá, não dá. O que vai acontecer é que se você quer colher as coisas de Deus, você vai ter que tirar tudo aquilo que você plantou de errado e plantar de novo. E aí você vai ter o trabalho 2 vezes. Mas você precisa fazer isso, tá? Você tem o seu livre-arbítrio e você tem que usá-lo para dar forças para o lado certo. Sabe qual é o maior problema, eu acho, da humanidade? É que é muito difícil a gente comparar 50, 80, 100 anos com eternidade. Porque eternidade é um negócio tão que a gente não consegue entender o tamanho, né? É grande demais, e aí, como é grande demais, é muito abstrato. E às vezes a pessoa pensa, não, eu prefiro levar, a minha vida é muito curta. Né? E olha como o inimigo é astuto, sabe? A sua vida é tão curta que você deveria se preocupar em fazer as coisas de Deus, porque o resto da vida é eterno. E não pensar o contrário, a minha vida é muito curta, eu tenho que aproveitar ela de qualquer forma porque ela é curta. Não, a outra, a continuação da sua vida é para sempre. Se você viver muito e viver 100 anos, entenda que eternidade não é 100, nem 1100, nem 2100. É eternidade. É completamente diferente. Então alimenta o lado certo. E aí eu quero dizer uma coisa sobre as lutas que você enfrenta. E todos nós enfrentamos lutas. Paulo tinha a luta dele lá, que era o espinho dele, né? Todo mundo. Quem prega, às vezes, também tem aquela coisa. Às vezes tem uma área na tua vida que ela está difícil de você destravar. E você está lá, está orando, você está jejuando, está entregando a Deus, e de repente aquilo não destrava, sabe? E talvez aquilo não destrave porque você acha que é você que vai destravar aquilo. E não é. Ou porque Deus está te ensinando alguma coisa com isso. Porque o espinho lá em Paulo era para ensinar Paulo. Senão Paulo ia se achar o bam. Porque imagina, ele estava lá convertendo cidades e cidades, povos e tudo, e fazendo maravilhas. E aí aqueles espinhos servem para isso. E aí eu quero fazer você pensar sobre uma coisa muito importante, que a jornada que a gente tem na vida também é o destino. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo bem que o nosso destino lá na vida eterna é o mais importante, mas a nossa jornada, ela é um plano de Deus na sua vida. A jornada que você passa é um plano de Deus na sua vida. Às vezes, e eu estava conversando isso com a Tati ontem, sobre uma coisa que a gente gostaria muito que acontecesse e tal, e aí eu estava falando, amor, eu acho que talvez aconteça de outro jeito. E o outro jeito parece que é a gente lutar e voltar ao que era antes, sabe? E aí eu falei para ela assim, amor, você já parou para pensar que se a gente luta e volta ao que era antes, a gente não é o que era antes? Porque a jornada é diferente. A jornada transformou a gente. Então é como se Deus pegasse você aqui onde você está hoje, te fizesse passar por um monte de coisa e te trouxesse de novo para onde você está hoje, e você pensar assim, poxa, de que valeu eu lutar isso tudo? Valeu que você não é o mesmo Bruno mais. Você não é a mesma Tatiana, você é o mesmo Leonardo, não é a mesma Ana, não é o mesmo Davi. Você não é o mesmo. Você é outra pessoa que Deus transformou e trouxe você para o mesmo lugar, porque Ele é tão bom com você que Ele trouxe de volta para o mesmo lugar. E Ele, às vezes, nem tirou alguma coisa de você, e Ele só te colocou no mesmo lugar. Então, a jornada também é destino. Um destino que Deus preparou para você. Fazer essa jornada e aprender com ela. E crescer com ela. E se transformar com ela.
para que amanhã você possa descansar nele de outro jeito, para que amanhã você possa ajudar alguém a passar por essa jornada, para que amanhã você possa fazer a obra dele, inclusive. A gente precisa aprender isso, sabe? E aí tem uma outra questão, essa eu passo demais. Eu falei para você que a pregação é muito para mim, sabe? Eu tenho passado grandes batalhas mentais às vezes, sabe? E aí tem uma batalha que eu não sei se você passa. Eu passava, em nome de Jesus, não vou passar mais. Depois de amanhã faz 2 dias que eu não passo mais. Que é o seguinte, se eu não sei o que Deus vai fazer, como é que eu vou descansar? Putz, essa é difícil. Essa é difícil porque você começa a... Eu sou muito fiel, assim, eu sou muito obediente, sabe? Então, se Deus falar para mim assim, Bruno, muda de cidade, eu mudo. Muda de emprego, eu mudo, sabe? Pula, agacha, rola, eu vou fazer. O meu problema é quando Deus não fala o que é para eu fazer. E aí eu fico esperando. E eu falo, o que é que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça com relação a isso? Como é que Deus espera que eu resolva isso? Como eu devo agir? Sabe? E aí me vem essa pergunta, né? Se eu não sei o que Deus vai fazer, como é que eu vou descansar? Mas eu vou te falar uma coisa, se você soubesse como Deus vai fazer, não era descansar em Deus, não era fé. Não era. Não era. E assim, olha, incredulidade limita o teu Deus. Não tem jeito, sabe? Se você não for crédulo o suficiente, você vai limitar o agir de Deus na sua vida. Eu me lembrei, eu estava preparando essa pregação e eu me lembrei de uma coisa que acontecia comigo, né? Eu fui arquiteto, né, bastante tempo atrás, né? Faz muitos anos já que eu não sou arquiteto mais. Mas eu fui arquiteto, projetei muitas coisas, dei aula na faculdade de arquitetura, né? E eu me lembro uma vez, eu tinha acabado de me formar, e minha mãe queria fazer uma reforma e tal, e eu comecei a dizer o que eu achava que tinha que fazer. E ela começou a questionar. Tudo que eu estava falando, ela ia questionando, mas não é assim, mas não é assado, mas não é sei o quê, tarará. E uma hora eu falei assim, poxa, mas o arquiteto aqui sou eu. Você precisa valorizar tudo o que eu construí. Confia em mim. Eu falei para ela, confia em mim, deixa que eu vou fazer. E aí foi quando eu fui reformar a casa dela, né? E hoje a casa dela é completamente diferente do que era antes, né? Mas eu falei, confia em mim, deixa eu fazer, sabe? E aí eu fiquei imaginando Deus falando isso para mim, sabe? Deus que é um arquiteto de todo o universo, que é muito melhor do que eu, virando e falando, filho, confia em mim. Não é esse caminho aí tosco que você está falando que eu vou fazer para poder te dar a vitória. Não é isso que você desenhou. É até bonitinho isso daí que você desenhou, mas não é por aí que eu vou te dar a vitória. Aliás, se eu te der a vitória por aí, eu nem mostro a minha grandeza. Se eu te der a vitória por aí, eu nem mostro o quanto eu sou maravilhoso na sua vida. Ou eu não transformo outras pessoas além de você. Até porque Deus não quer agir só na minha vida, quer agir na das outras pessoas também. Sabe? Então, eu tento fazer esse esforço de não interessa para onde Deus vai levar e o que é que Deus vai fazer. O que cabe a mim é continuo orando, continuo jejuando, continuo lendo, ouvindo e esperando nele. Porque não adianta, ele não vai contar para mim mesmo agora. Uma outra coisa ele conta, mas as coisas de Deus são um mistério. Não deixa a tua incredulidade limitar o tamanho do teu Deus, porque o teu Deus é infinito. Então não trace plano, sabe? E é quando a gente mais frustra, porque traçar o plano da vitória não é descansar em Deus. Não é, nunca foi. Traçar o plano da vitória é você pensar uma coisa e querer que Deus faça aquilo. E haja daquele jeito. Isso não é desse jeito. Não é assim que as coisas acontecem. Nunca vai ser, sabe? Deus quer você maduro. E descansar nele é sinal de maturidade espiritual. Às vezes, aquele processo todo que eu falei, que a jornada ali é um destino, é um processo de amadurecimento. É um processo de amadurecimento espiritual teu, para que Deus possa dar aquela vitória que você está esperando. Você precisa passar por esse processo de maturidade, sabe? Deus fala assim na Bíblia, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você já parou para pensar isso? Deus fala, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso é muito forte, sabe? É muito forte. E a gente precisa ter
esse coração leve. Então, o que eu estou querendo dizer para você hoje? É que você tem que se limpar dessas preocupações todas. Se limpar dessa... Para de chorar 4, 5, 6 dias seguidos, porque você não sabe o que Deus vai fazer. Para de chorar, para de se desesperar. Não rasga o teu coração desse jeito. Você vai chorar uma vez aos pés do Senhor e você vai falar: Pai, eu estou aqui agora para abrir o meu coração. E eu vou dizer para ti tudo o que está doendo. Mas você não vai pedir para ele dar a vitória do jeito que você quer, não. Você vai falar: está doendo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu sofro assim, 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 assado. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas age, Pai. Perdoa em mim o que é que eu estou fazendo que está gerando isso. Transforma em mim o que precisa ser transformado para que essas coisas não aconteçam mais. Mas eu entrego a Ti. Eu vou entregar a Ti, Pai. E aí, sabe o que você faz no dia 2, quando você for orar de novo? Agradece. Fala: Senhor, aquela vitória daquilo que eu te entreguei ontem, eu quero te agradecer, Pai. Mesmo ela não tendo chegado ainda. Eu quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor vai dar a sua vitória. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu pude derramar o meu coração na sua presença, as minhas lágrimas, e o Senhor fala na sua palavra que o Senhor recolhe as minhas lágrimas e que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então agora eu estou aqui, alegre, te agradecendo. Não veio ainda não, mas eu sei que o Senhor já mandou. Eu sei que o Senhor já deu a vitória. E aí no segundo dia, no terceiro dia, você vai orar do mesmo jeito. Senhor, estou mais um dia aqui te agradecendo. Chego ainda não, Pai, mas eu estou descansando em Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado. Sabe como é que eu me imagino quando eu estou lutando contra Deus? Porque é isso, né? A gente começa a lutar contra Deus. Quando a gente não descansa no Senhor, quando a gente não entrega a Deus, a gente está lutando contra Deus. Sabe como é que eu me imagino? Você já viu aqueles pesquisadores que vão salvar algum animal que está preso numa armadilha? Então, sei lá, vai salvar um golfinho que está preso numa rede, ou vai salvar um bicho que está preso numa armadilha daquelas de pegar urso ou qualquer coisa do gênero, e o bicho fica se debatendo um tempão, tentando pegar o pesquisador, ele não quer deixar o cara chegar nele, encostar nele, ele fica atrapalhando o serviço do cara que foi salvar ele. Eu me imagino assim, eu penso, cara, na hora que eu estou lá lutando contra Deus, eu sou aquele animal lá preso na rede, e Deus só quer chegar lá e falar: oi, acalma que eu vou tirar você daí. E eu não deixo, começa a me debater, começa a fazer um monte de coisa. Eu me imagino desse jeito, sabe? E aí essa hora é a hora que eu tenho que trabalhar em mim e falar assim: Senhor, tá aqui, ó, é teu, leva, faz o que o Senhor quiser. Sabe? A gente precisa fazer isso. O teu filho não é teu filho, é de Deus. A tua casa não é tua, é de Deus. A tua empresa não é sua, é de Deus. Seu carro não é seu, é de Deus. Consagra tudo a Deus. Tudo que você comprar, consagra a Deus. Tudo que você for comer, consagra a Deus. Ora todos os dias em cima dos seus filhos, unge, consagra a Deus. Consagra as coisas a Deus. Aí você fala assim: é teu, cuida aí. Cuida aí, pai, é teu. Estou te entregando aqui teu filho, ó. Cuida aí. Ô, pai, cuida do teu carro aí. O que você vai fazer com esse carro? Ele vai continuar quebrado desse jeito? Cuida aí, pai. Cuida aí. Sabe? Descansa em Deus. Entra nesse lugar. Entra nesse lugar. É bom você imaginar isso como um espaço, porque você abre esse espaço e entra lá. E na hora que você entra, você acalma. Você relaxa. Tira o sapato, sabe? Senta. É a casa do teu pai. Esse descanso é a casa do teu pai. Põe os pés para cima. Arruma uma almofada, tira uma soneca, sabe? Dorme no meio da tempestade. Eu estou te convidando a fazer isso, a dormir no meio da tempestade. Você vai orar todos os dias. Você vai jejuar, porque jejum é uma força nossa. Sabe? Você vai orar, você vai jejuar, você vai ouvir outras pessoas pregando. Você vai pregar, se você é uma pessoa que prega, você vai louvar, você vai ouvir louvores, você vai alimentar o teu espírito. Porque à medida que você alimenta o teu espírito, você está abrindo a porta desse lugar que é o descanso no Senhor. Mas feito isso, entrega. Entrega. E às vezes, tudo o que Deus quer para poder te dar essa vitória é essa entrega. Às vezes é só o que está faltando, é essa entrega.
Que outra coisa você pode fazer? Fechar suas brechas. Senhor, mostra para mim o que te incomoda na minha vida. Mostra para mim. Sabe, ontem a gente estava orando antes de dormir e a Tati falou assim, eu queria que Deus mostrasse para mim o que falta em mim para determinada coisa, porque nele não falta nada, então falta em mim. E foi uma oração muito sensata dela, sabe? Eu fiquei pensando, mesmo, deve faltar alguma coisa em mim com relação a isso aí. Então, entrega a Deus a tua vida. Entrega a Deus o teu problema. Não interessa o tamanho do teu problema. A gente tem enfrentado alguns problemas, sabe? E ontem a gente estava conversando sobre isso, né? E mal sabia eu que ia falar essas coisas todas desse jeito, mas a gente estava conversando sobre isso e eu falei para a Tati, falei, amor, entrega. Entrega, às vezes a gente está lutando contra. Às vezes a gente está atrapalhando Deus agir. Entrega, sabe? Então eu quero te convidar a fazer isso hoje. Eu vou fazer uma oração para você, para poder te ajudar a passar por isso, para poder te ajudar a entregar, a descansar no Senhor. Sabe? Depois você vai ler de novo ali, onde eu comecei a ler com você, lá em Hebreus. Lá em Hebreus, quando eu comecei a ler com você, o que está dizendo ali é o seguinte, que aquela palavra chegou para muitos. Para uns ela agiu, para outros não, porque faltou fé. Depois lê de novo lá, Hebreus 4, a partir do 1. E você vai entender por que eu comecei falando com você hoje, em cima daquela passagem de Hebreus, sabe? Não deixa as coisas acontecerem assim com você, não. Só descansa. Descansa porque Deus vai agir, tá? Eu quero pedir para você agora, para colocar a mão no teu coração. E eu vou orar com você sobre isso. Senhor, eu estou apresentando a Ti agora, Pai, o meu coração e o coração dos meus irmãos, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ligue no Teu trono, Pai. No Teu reino espiritual, Senhor. Pai, esvazia o nosso coração de toda tristeza, de toda preocupação, de todo choro, de tudo que não é bênção na nossa vida. Esvazia, Pai. Esvazia, que o nosso coração seja Teu. Cheio de esperanças em Ti, cheio de fé em Ti. Aumenta a nossa fé, Pai. Mostra o que a gente ainda precisa fazer, quais são os caminhos que a gente precisa percorrer, mas nós entregamos a Ti. Pensa agora naquele problema que você gostaria de resolver na tua vida. Nós entregamos a Ti, Senhor. Eu entrego o meu problema e o problema dos meus irmãos a Ti. Nós descansamos em Ti. Tira do nosso coração, tira da nossa mente, Pai. Que a nossa mente seja cativa a Ti. Que ela só tenha pensamentos seus, Senhor. Que nós possamos aprender a descansar em Ti. Que o Senhor possa agir na nossa vida. Nós queremos a vitória que vem de Ti. Perdão por nós tentarmos resolver com as nossas mãos. Faz do seu jeito, na sua hora, do jeito que o Senhor quiser. Derruba tudo que não é Teu, Senhor. Tira todos os laços de Satanás e que nós não vivamos mais nenhuma batalha mental. Que nós possamos ter a nossa mente firme em Ti, esperando em Ti, Senhor. Eu declaro a minha vitória e a vitória de todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém?